Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui. Hoje é quarta-feira e, é claro, vai aquele convite para o nosso encontro, nosso culto de oração. A igreja se reúne a partir das 7 horas da noite no seu templo e você tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus, tem a oportunidade de orar em grupos e nos grupos as pessoas oram umas pelas outras, oram por suas necessidades, tem a oportunidade de louvar a Deus e também de aprender mais da palavra de Deus. Você é, portanto, nosso convidado. Quero desejar a todos um dia protegido e guiado por Deus, mas quero me dirigir especialmente aos que hoje completam mais um ano de vida para lhes dizer que o nosso desejo de coração, ao abraçá-lo neste dia, é que as bênçãos do Senhor caiam abundantemente sobre sua vida seja repleta do cuidado de Deus, das bênçãos do Senhor e da paz de Cristo. Portanto, muitas felicidades para você no dia de hoje. No Evangelho segundo João, no capítulo 1 e no versículo 14, nós lemos o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Temos esta semana refletido sobre este capítulo do Evangelho segundo João, o primeiro capítulo, riquíssimo em sua apresentação de Jesus Cristo. Ele o faz com uma profundidade extraordinária. Desde o primeiro versículo, João começa a usar uma expressão para se referir a Jesus, que é a expressão logos, traduzida por verbo ou por palavra. Falamos um pouquinho sobre isso na segunda-feira. Mas a verdade é que, quando João usa esta expressão, ele está dando esta conotação metafísica, sobrenatural, ao conceito de Jesus. Jesus não é apenas homem, e por isso o primeiro versículo diz claramente que Jesus é Deus. E é por conta de sua divindade que ele atua na nossa história desde a fundação e a origem de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele, de acordo com o texto bíblico. Jesus é, portanto, a fonte, a origem de todas as coisas, inclusive de nossa existência. Mas não apenas isso, ele veio ao mundo para nos proporcionar outras coisas. E esse versículo que lemos fala especificamente desse processo de encarnação. O Verbo se fez carne. Aqui dois conceitos muito importantes ao cristianismo. De um lado, o conceito da divindade de Cristo como Filho de Deus. O Verbo é Deus, é um ser plenamente divino. Desfruta da própria natureza e da essência de Deus. Por outro lado, a sua humanidade. O Verbo se fez carne. Jesus assumiu a figura e a forma de homem, mas não apenas a aparência humana. Jesus se fez carne, ele se fez homem. Isso nos ajuda a entender porque em sua caminhada sobre a terra, Jesus vivia exatamente como um ser humano comum, com as limitações inerentes a esta humanidade, com cansaço, com sede, com fome, com a fragilidade diante da dor e do sofrimento, fragilidade percebida de modo muito claro, principalmente no Calvário, onde ele, não obstante sua força como ser humano, sofre em sua fragilidade do corpo toda a dor e o tormento de uma forma tão cruel de execução. Vale lembrar que a execução ainda se seguia a muitos açoites. Ele já sofrera desde o momento de sua prisão e do julgamento absurdo a que foi submetido. Exatamente porque Jesus se fez carne, absoluta e plenamente homem, um ser humano, como qualquer um de nós. A carta aos Hebreus vai nos lembrar, inclusive, que é isto que nos dá a garantia e a certeza de que Jesus se compadece de nós, porque ele sabe das nossas limitações, ele conhece as nossas dores, e não apenas isso, ele também sabe do nosso lidar até mesmo com a tentação. E o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Ao se fazer homem, Jesus assumiu todas as limitações, todas as circunstâncias, todas as privações,
todas as dores e todos os riscos da humanidade. Viveu como homem. E por isso João diz no versículo que lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No convívio com o Verbo feito carne, o encontro entre sua divindade e sua humanidade. Paulo descreve isso bem quando fala na carta aos Colossenses que nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Em Jesus, nós encontramos algo único, absolutamente singular. Divindade e humanidade se encontram. Mas o mais interessante é que você entenda que isso não aconteceu sem razão. Este encontro entre divindade e humanidade aconteceu justamente para que Deus e homem pudessem estar juntos. E para que Deus e homem pudessem ter sua relação restaurada. A Bíblia fala claramente a respeito do fato de que nós fomos separados de Deus, dissociados de Deus por causa do pecado, que se ergueu como um grande muro de separação entre nós e Deus. A Bíblia fala muito sobre isso. Mas diz que Jesus veio ao mundo justamente para tornar possível essa restauração. Nas palavras de Paulo, quando somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Perceba a importância dessas duas palavras. Único mediador. Único, porque nada nem ninguém ao longo da história foi colocado por Deus como canal, como mediador entre nós e Ele. Mediador porque Ele faz justamente a junção entre nós e Deus. Podemos ter paz e comunhão com o Pai por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, como claramente dizem as Escrituras. Eu quero que você conheça Jesus, não a história de Jesus, que você o conheça pessoalmente. E ao conhecê-lo, experimente esta integração e essa paz com Deus que Ele pode proporcionar. Vamos orar? Pai querido, quero agradecer o gesto de teu Filho Jesus, ao se fazer carne com todas as limitações, dores e sofrimentos advindos desse processo. Muito obrigado por esta prova de amor. E muito obrigado porque em Jesus nós temos relação contigo, conexão contigo. Que cada pessoa que nos assiste neste instante conheça e experimente esta verdade. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.